tá a fim de dar aquela economizada e ainda assim ficar por dentro das leituras que estão bombando no TikTok, aqueles livros famosinhos que estão todo mundo falando, mas que se for comprar todos eles de forma física vai ficar caríssimo. Então eu separei para vocês 10 suspenses que estão sendo muito falados ou que em algum momento foram muito comentados no TikTok e que estão lá disponíveis pra gente ler no Kindle Unlimited, pagando muito pouco na assinatura ou quase nada, levando em consideração que a Amazon volta e meia dá aquelas loucuras e libera a assinatura para quase todo mundo. Quem me conhece sabe que eu odeio enrolação na introdução, então já vamos começar logo com o primeiro livro dessa lista. Eu tô falando do livro A Estranha Sally Diamond, acho que é assim que se pronuncia. A estranha Sally Diamond é uma garota que vivia isolada ali com o pai dela numa casa que ficava um pouquinho distante da cidade, então os dois não gostavam muito de sair, socializar com as pessoas, eles viviam entre os dois ali. E a Sally, ela é uma pessoa um pouquinho diferente, porque ela leva tudo muito ao pé da letra. Então, quando o pai dela já tava mais velhinho ali, ele falou pra ela, se um dia eu morrer, me joga no lixo. E é o que ela faz. Um dia ela acorda, ela vê que o pai dela tá morto, ela simplesmente coloca o pai dela no lixo e deixa ele ali e espera o lixeiro vir pegar. Acontece que, obviamente, quando o lixeiro passa ali, ele denuncia, porque quem é que coloca um corpo dentro de um lixo? E aí ela se torna o falatório ali da cidade. Todo mundo tá falando da Sally, que ela jogou o próprio pai no lixo. Alguns dizem que ela é má, outros dizem que ela tem algum tipo de problema. Enfim, ela se torna ali a fofoca de todo mundo da cidade. Esse livro é bem legalzinho, assim, porque além de a gente lidar com essa personagem que ela é um pouco diferente, a forma como ela age é bem peculiar, a gente ainda vai ficar sabendo um pouco sobre o passado dela, porque ela teve um passado bem estranho no início da infância dela, sabe? Acho que pode até justificar um pouco por que ela é daquele jeito, por ter sido alguma coisa de nascença. É interessante, porque tem vários aspectos que podem ter deixado ela daquele jeito, um pouco mais isolada, um pouco mais diferente, digamos assim. O segundo livro é O Detento. O Detento conta a história de... É uma mulher que ela tem um filho em idade escolar. Ela volta para a cidade natal dela. Ela morava na cidade grande, ela voltou para a cidade natal dela assim que os pais dela falecem, porque eles deixam a casa deles de herança para ela. E como ela estava bem ferrada financeiramente falando, ela volta para aquela cidade para poder morar naquela casa e não precisar pagar aluguel. Porém, o único lugar que ela consegue um emprego é na prisão daquela cidade. Então ela vai trabalhar lá como a enfermeira dos detentos. O problema disso é que, alguns anos atrás, o namorado dela foi preso e ele tá preso naquela prisão porque aconteceu uma coisa ali no passado que, enfim, o namorado dela foi acusado de um crime muito brutal e ela foi a responsável, ela foi a testemunha responsável por manter ele preso. Então o testemunho dela foi a base de toda a acusação. E agora ela tá lá, ela tem que trabalhar lá para conseguir ter dinheiro para se sustentar com o ex-namorado que ela botou preso naquele lugar. Esse livro tem uma pegada bem acelerada, bem rápida, assim como todos os livros da Freida. Tem alguns plot twists ali no meio, nada muito exuberante. Eu lembro que eu li ele e eu dei uma nota de 3,5 estrelas, se eu não me engano. Assim, um livro bom, mas não é tudo aquilo, tá? Mas é interessante. É aquele livrinho pra te passar o tempo mesmo, sabe? Eu quero ler um livro inteiro em um dia, ou em 2 dias, só nesse final de semana. Pega esse livro que tu vai começar ele na sexta ou no sábado de manhã e vai terminar ele no máximo no domingo. Próximo livro é A Mulher na Janela. A Mulher na Janela, ela conta a história de uma mulher que tem fobia de sair de dentro de casa. Então ela passa o tempo inteiro fechada, ela recebe tudo dentro da casa dela, as entregas, tudo na porta da casa dela. E aí ela tem uma câmera que ela fica espiando a vida dos vizinhos na volta, sabe? E um dia ela vê um crime acontecendo dentro de uma casa. E aí ela fica com medo porque ela não sabe se o que ela viu é verdade, se ela tava com sono e viu coisas, se ela tava alucinando, se ela tava bêbada, ela não consegue identificar o que aconteceu ali. E como ela tem medo de sair de casa, ela também tem medo de fazer alguma coisa. Esse livro, eu lembro que na época que eu li, eu gostei bastante. Ele tem um plot ali, eu não vou dizer que ele é bem diferente, tá? Porque na época ele foi um plot bem diferente, mas hoje em dia eu já vi várias outras histórias que tiveram essa mesma sacada. Mas vale a pena ler.
Ele também é um daqueles livros que a gente lê super rápido, porque ele é bem envolvente, ele traz várias sacadas e quando a gente vê, já acabou o livro. A próxima dica é o livro O Casamento da Empregada. Na verdade, ele é um conto, ele não chega a ser um livro completo. Esse livro ele faz parte daquela sequência do livro A Empregada, aí tem O Segredo da Empregada e A Empregada Está de Olho. Esse conto ele pode ser lido tanto depois do segundo livro como depois do último livro, tranquilamente. E aqui ele fala basicamente sobre o dia do casamento dela, ela tá prestes a casar e uma coisa acontece e aí se desenrola aquela historinha ali. É bem interessante, é bem rápido também. Pra quem gostou da sequência de A Empregada, é uma boa pegada pra te conseguir ler de novo um pouco desse universo. O próximo é A Garota no Trem. Esse livro também teve uma época que ele ficou bem comentado, bem famoso aqui. Ele fala sobre uma mulher que ela pega todos os dias o mesmo trem no mesmo horário para ir trabalhar. E toda vez que ela passa assim por uma sequência de casas, ela tem uma casa que ela fica sempre cuidando e ela tá sempre cuidando da rotina das pessoas daquela casa enquanto ela passa de trem. Ela inventa uma história de como eles vivem, de como é o nome daquelas pessoas que moram naquela casa. Só que um dia ela passou na frente daquela casa e ela viu uma cena de um crime. É o que ela acha ser uma cena de um crime. E aí, alguns dias depois, ela descobre que a mulher daquela casa realmente tá desaparecida. E aí que ela vai se envolver nessa trama, vai se envolver no meio desse mistério e a partir daí se desenrola um livro para vocês. Eu gostei muito do livro, eu sei que tem vários filmes sobre esse livro inspirados, eu acho que eu vi pelo menos uns 3, tá? E cada um de uma nacionalidade diferente, então tem um que é americano, tem outro que é indiano, o terceiro eu não me lembro, mas eu lembro que tem um terceiro também que é a mesma história, só que com personagens de nacionalidades diferentes. Mas sinceramente, leiam só o livro, porque os filmes nenhum presta. O 6º livro é A Outra Senhora Parrish. Aqui ele vai falar sobre uma mulher que ela é super ambiciosa. E aí ela se encontra com um casal, que ela vê que aquele casal, eles são perfeitos. O cara é super rico, a mulher fica em casa só fazendo academia, fazendo massagem, comendo em restaurante caro o dia inteiro, aproveitando com a filhinha perfeita dela, a vida perfeita dela, vestindo roupa de grife, joias caras. Então ela olha aquela família e ela tem uma inveja que ela acaba criando um plano pra fazer o cara se separar daquela mulher e se casar com ela. Ela começa a se aproximar da mulher, se torna amiga da mulher pro cara conseguir ficar perto dela e ela conseguir roubar o cara. Enfim, é uma loucura. E o mais interessante desse livro é que ele tem uma virada de chave bem no meio assim do livro. Ele tem uma virada que tudo começa a fazer outro sentido depois que a gente lê. Então, quando a gente acha que o livro vai começar a ficar parado demais e vai ficar tudo muito óbvio, aí tudo muda de lugar e a gente começa a entender as verdadeiras intenções das pessoas que estão envolvidas nessa história. Eu sempre indico esse livro para as pessoas porque ele traz uma narrativa bem envolvente, a gente fica torcendo pelos personagens. É bem legal esse livro. O próximo livro é As Musas. As Musas, ela vai contar a história de uma terapeuta de grupo que ela começa a desconfiar que um professor da Universidade de Cambridge cometeu um assassinato. Ela começa a investigar uma morte que ocorreu dentro de um grupo, é uma sociedade secreta dentro da universidade que se chamam As Musas. E aí morre uma menina, ela já começa a desconfiar dele, quando morre a segunda ela desconfia ainda mais, só que ele é aquele tipo de pessoa intocável, sabe, que ninguém acreditaria que ele faria alguma coisa, todo mundo gosta dele, tanto os colegas dele, os professores, quanto os próprios alunos gostam muito dele, então aparentemente ele tá acima de qualquer suspeita. O próximo livro ficou tão famoso que fizeram até uma série pra ele. Eu tô falando do livro Um de Nós Está Mentindo. Esse livro aqui vai falar sobre, são 5 alunos, se eu não me engano, que eles vão para detenção. Só que um deles morre e todos os outros 4 se tornam suspeitos da morte dele. Porque ele era meio que o fofoqueiro ali da escola e ele ia contar o segredo, ele tinha um segredo de cada um dos 4 que estavam na detenção com ele. Então eles acabaram sendo os principais suspeitos e aí começa a investigação e um começa a atacar pro outro, um começa a culpar o outro, a desconfiança entre eles começa a crescer.
É aquele tipo de história bem adolescente. E a gente ainda tem de bônus a sequência desse livro, que é Um de Nós Está Mentindo, também disponível no Kindle Unlimited. Eu confesso que o 2 eu não li, tá? Então eu vou falar pra vocês um pouco do que eu entendi aqui da sinopse. Parece que uma outra pessoa criou um aplicativo de verdade ou consequência. E aí as pessoas começam a jogar verdade ou consequência. Se tu escolher a verdade, um segredo teu vai ser exposto. E se tu escolher a consequência, a brincadeira começa a ficar bem pesada. Então, quando eles veem que a chance de alguém morrer ali é muito clara, muito explícita, eles têm que encontrar a pessoa que criou esse aplicativo para conseguir parar com aquela brincadeira de uma vez. Eu não lembro quantas temporadas tem da série, porque eu li o livro, assisti a primeira temporada da série, mas depois eu não dei sequência. Então pode ser que já tenha a segunda temporada com este livro também. E por último, a gente tem aqui o livro Os Primos. Os Primos vai falar o seguinte: a gente vai ter aqui a avó convidando esses netos para irem passar as férias na ilha particular dessa avó. Essa avó, ela é dona de uma ilha, e assim, uma ilha que é bem turística, inclusive. E aí ela convida os netos dela para passarem ali as férias. Eles vão trabalhar na ilha até para conhecer um pouco e se divertir um pouco no horário livre. A questão é que, há muitos anos atrás, essa avó, ela cortou a relação com todos os filhos dela. Então ela simplesmente tirou todos os filhos do testamento, expulsou eles da ilha e mandou uma carta para eles falando assim: vocês sabem o que vocês fizeram. E ponto. Cortou relação com os filhos ali, tirou do testamento e tudo mais. E aí, anos depois, ela simplesmente convida os netos para ir passar um tempo na ilha dela. Então, obviamente, os pais ali, eles não dão nem chance para os filhos recusarem, porque eles querem que os filhos vão lá para a ilha para ver se eles descobrem alguma coisa e entendem o que aconteceu, por que a mãe deles simplesmente expulsou eles de casa e tirou eles do testamento. Os primos não se conhecem entre si, porque os irmãos meio que acabaram se afastando, cada um seguiu sua vida. Depois que eles saíram da ilha, cada um foi morar num lugar diferente. Então essa é a chance de reunir a família de novo e fazer com que todos possam voltar lá pra ilha. E esses primos são todos adolescentes, tá? Eles têm ali 16, 17 anos, eu acho, 18 no máximo. Então, quando eles estão lá na ilha, eles percebem que tem muito segredo pra desencavar, muita coisa pra eles descobrirem. É bem legalzinho esse livro, eu gostei bastante. O vídeo de hoje era esse, eu tentei colocar aqui os livros que eu vi que teve mais comentários, ficaram mais famosinhos aqui em algum momento no TikTok. Então, se vocês conhecem mais algum livro que eu deixei passar, deixa aqui nos comentários. Lembrando que o vídeo de hoje é dedicado a livros de suspense. Não esquece de se inscrever aqui no canal, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!